Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Grande alegria estar com vocês, mais uma vez partilhando a palavra. Podemos ficar sentados para partilharmos juntos a palavra que o Senhor nos dá. Com muita alegria, eu estou hoje aqui para falar para vocês de esperança e fé. Num tempo que é muito propício para essa palavra, pois nós estamos vivendo um momento de advento, e a nossa fé há de sustentar a nossa esperança de nos encontrarmos com Cristo Jesus na sua vinda. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa primeira e principal esperança. Temos a certeza que o Senhor virá, que o Senhor há de vir nos resgatar, que Ele há de cumprir a sua promessa, e a nossa fé sustenta essa esperança, e é sobre isso que nós vamos falar. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês em Hebreus capítulo 11. Irmãos, nós vamos ler o primeiro versículo juntos. Eu não sei que número está na sua Bíblia aí, né? A minha, embora seja a mesma tradução, um pouquinho diferente. Quem achar na Ave Maria, dá um grito aí do número da página. 1535. 1535. Exemplo dos heróis do Antigo Testamento é o título que eu tenho aqui. Amém? Quem não trouxe, meus irmãos, preste atenção na palavra de Deus, porque a palavra diz que a palavra não vem sem fazer o efeito por Deus desejado. Se nós prestarmos atenção, se nós deixarmos que a palavra caia no nosso coração, ela vai produzir em nós o efeito desejado por Deus. Amém? A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. A fé é o fundamento da esperança e é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Queridos irmãos, o autor sagrado passa o capítulo 11 inteirinho falando dos grandes heróis, dos grandes protagonistas da história do povo de Deus, aqueles que aceitaram o projeto de Deus na sua vida e foram vitoriosos. Amém? Ele começa falando que nós somos felizes porque acreditamos que tudo aquilo que é visível foi construído por aquele que é invisível. Nós não vemos, nós não sabemos, mas nós temos a certeza de quem é o autor de tudo aquilo que foi feito no mundo. E aí ele passa dizendo que, porque Deus aceitou a oferta de Abel, E embora Abel tenha morrido, pela sua generosidade, porque ele deu aquilo que ele tinha de melhor para Deus, até hoje ele nos fala. Depois Deus cita Enoque, diz assim para nós que Enoque foi arrebatado e não conheceu a morte. Mas antes disso a palavra fala que Enoque tinha agradado a Deus. Meus irmãos, só pode agradar a Deus aquele quem tem fé, aquele que tem fé. Depois ele fala para nós do pai Abrão, que deixou os seus planos de lado, aquilo que ele tinha, deixou tudo para trás, e foi e acreditou na promessa de Deus, e foi embora à busca de uma nova terra, de uma nova esperança. Fala para nós desse Abrão, que mesmo depois de ter sido pai, ouvido a promessa de Deus, fala do seu filho Isaque, vai nascer uma geração incontável de pessoas, tanto como as estrelas do céu, como os grãos de areia da terra. Ele vai lá e oferece seu filho em sacrifício,
porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo se fosse o caso. E assim ele salva seu filho. A sua esposa, velha, já numa idade avançada, se entrega à graça de Deus, acredita na profecia que lhe foi feita e gera, e de uma família, meus irmãos, que já beirava a morte, porque tanto ele como ela já eram idosos demais, e daquela família Deus produz uma nação imensa. Pouco depois Deus fala na palavra dele de Moisés, que tinha sido protegido pelos seus pais por 3 meses, entregue à correnteza do rio, salvo pela filha do faraó. E diz a palavra de Deus que Moisés deixa para lá tudo aquilo que ele tinha e possuía, porque ele era filho da filha do faraó. Todas as riquezas estavam em suas mãos. Ele poderia ficar gozando de todas aquelas bênçãos que ele tinha recebido, de toda aquela herança, de toda aquela fortuna, mas ele prefere, porque Deus prometera a ele salvar seu povo, porque prometeu para ele uma terra onde jorraria leite e mel. Ele preferiu participar das infelicidades do seu povo, ao ficar com aquilo que poderia inclusive produzir a ele pecado. Fala-nos de José do Egito, fala-nos de tantos outros profetas. E eu queria que você desse um pulo para o versículo 32. O autor sagrado, depois de dizer tudo isso, ele fala assim: que mais direi? Irá me faltar tempo se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefré, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espadas e triunfaram de enfermidades. Foram corajosos na guerra e puseram em debandado os exércitos estrangeiros. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem a liberdade, motivo pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnio, açoites, cadeias, prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados, homens que o mundo não era digno. Refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em outros subterrâneos. E no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização da promessa, pois Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Deste modo, cercado como estamos de uma tal multidão de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez do gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Caríssimos, a palavra de Deus vem bem a calhar no dia de hoje, onde nós podemos, assim, com grande alegria, comemorarmos uma vitória da igreja tremenda. Eu, o Márcio, o Emerson, nas últimas pregações,
tivemos aqui dizendo para vocês que o mundo lá fora planejava um golpe tremendo contra a nossa nação, que eu diria para vocês que os funcionários do inferno estavam trabalhando a todo vapor para destruírem o plano de Deus, né, para o nosso Brasil, para o nosso país. Eles estavam, né, como leão a rugir em volta, tentando nos devorar. E nós pedimos a sua compreensão, a sua oração, e nós vimos um povo brasileiro católico unido aos irmãos evangélicos, né, conseguirem a grande graça de colocarmos, de arquivarmos, extinguirmos a PL 122 e também que se aprovasse a PNE 103, que é o Plano Nacional de Educação, tirando a parte que dizia que era preciso implantar no Brasil a ideologia de gênero. Eu já falei para algumas pessoas aqui e quero dizer um pouquinho dessa ideologia, que é uma maneira de colocar desde a mais tenra idade dos nossos filhos uma educação sexual. Queria falar de tudo, de homossexualismo, de lesbianismo, de bissexualidade, de formas estranhas de vida, né? Menos da sexualidade que forma as famílias, que é aquela que é planejada por Deus. Pessoas estavam querendo, meus irmãos, que as nossas crianças desde pequenininhas, né, já fossem conhecer todas essas coisas e serem educadas de forma que elas não iriam mais ter uma sexualidade vinda da família, né? Porque aos 7 anos, aos 8 anos, a criança já escolheu o que ela quer ser. O menino tem o exemplo do pai, a menina tem o exemplo da mãe. A família é formada e Deus precisa que seja assim, meus irmãos, porque é a única formação que gera vida. Não há outra maneira de nós perpetuarmos a nossa espécie, porque eu vou dizer para você, o encontro de 2 homens, né? Se a gente olharem os seus aparelhos, nós vamos ver que vai ser impossível que deles nasça alguma coisa, assim como o encontro de 2 mulheres, né? Não vamos esclarecer mais, porque tem até criança aqui. É preciso que nós, só biologicamente, você não precisa ser religioso, você já entenda aquilo que Deus deseja para nós. É plano de Deus. O Papa disse uma palavra essa semana, está postada em todas as redes sociais, que diz o seguinte: o casamento homossexual, o casamento está entre aspas, porque quer dizer união, né? Porque casamento provém da palavra casal, e a única maneira de nós formarmos um casal, né, é eu e a minha esposa e eu, uma moça com outro rapaz, um rapaz com uma moça. Fora isso não é casal, é uma união de pessoas do mesmo sexo. Então ele diz assim: isso não é uma decisão política, é uma tentativa do demônio de destruir o plano de Deus. E meus irmãos, os católicos se uniram de uma maneira tão bonita, tão impressionante. Eles se movimentaram, encheram o Congresso Nacional de e-mails, telefonemas. Nós fizemos abaixo-assinado eletrônicos e chegaram lá em Brasília. Comovemos o nosso Senado, que não era esse o desejo do povo brasileiro. Se nós sairmos entrevistando, eu garanto para vocês, 90% do povo não quer isso para sua família, não quer essas cartilhas obscenas que o governo já colocou. Meus irmãos, esse povo se une a esses heróis que Paulo citou aqui essa noite na sua palavra.
porque nós, juntos, nós modificamos um estado de coisas que estava prontinho para acontecer, estava tudo delineado. Os políticos católicos e evangélicos nem conheciam esse termo ideologia de gênero. Eles estavam assinando sem saber o que estavam fazendo. Nós temos que agradecer a Deus, Padre Paulo Ricardo, Professor Felipe, Professor Luiz, gente que abandonou a sua vida. Meus irmãos, esses dois eu os conheço e digo para vocês, eles largaram tudo, a família, estão lá em Brasília, dia e noite, convencendo os nossos senadores, os nossos deputados. Eles tomam um avião para cima e para baixo, com o próprio dinheiro do bolso, com o dinheiro da sua família, com doações. São pessoas brilhantes, que poderiam estar ganhando muito dinheiro, abandonaram o seu projeto pessoal, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Maria, e estão lutando para que o demônio não ponha a mão naquilo que é mais sagrado para nós, que é a nossa família. Toda vez que a igreja fala de família, ela fala que família é a primeira igreja, é a igreja caseira. Meus irmãos, a família é uma coisa sagrada para o povo de Deus, e ela tem sido combatida, ela tem sido esmagada, e esses heróis se juntaram. Todos nós que fizemos alguma coisa, que demos um passo, eu falo para vocês que a nossa intercessão nem se reuniu para rezar pelo grupo de oração. As intercessoras foram convidadas a rezarem somente por esse motivo durante esse último mês. Teve dias da semana que eu não fui trabalhar, fiquei no computador o dia inteiro, passando mensagem, pedindo para que os meus amigos, assinassem. O povo me ajudou aqui também. Todos nós fizemos um pouquinho, e nós mudamos uma realidade que era eminente aqui no Brasil. Queridos irmãos, isso nos mostra que se nós nos movimentarmos mesmo, nós vamos voltar a tomar conta do nosso país. Nós vamos tirar do poder essas pessoas que se dizem autoridade, que querem tomar conta desse país do jeito deles, e não é esse jeito que nós queremos. A igreja teve a oportunidade de ver o tamanho da sua força, os cristãos juntos, de outras denominações também. Nós precisamos muito da bancada evangélica lá em Brasília. Houve um encontro de ideias, houve um encontro de propósito. E mais uma vez os heróis venceram. Assim como esses heróis que nós citamos hoje, eles modificaram a história do povo de Deus. Hoje nós podemos dizer que fazemos parte também de um povo que lutou contra essa maldição, do aborto, e contra essa maldição da ideologia de gênero. Houve uma vitória tremenda. A palavra de Deus está dizendo que nós temos que tomar esse exemplo, olhar essa nuvem imensa de testemunhas. Meus irmãos, ele falou de 15, mas ele não pôde falar de todos aqueles que dão a sua vida para que Deus possa entrar nas casas, nas vidas das pessoas, para que a nossa família siga unida. Ele diz aqui: estamos cercados de uma nuvem imensa de heróis anônimos. É preciso que nós imaginemos a nossa vida daqui para frente, livres dos pecados, lutando contra os pecados, e lutando para que o plano de Deus continue para sempre, para toda a eternidade. Foi uma vitória. Perdão.
Diria para vocês que nós ganhamos uma batalha, mas há necessidade de manter vigilância, porque existe uma infinidade de projetos que tentam entrar com esse plano do demônio, né, na nossa pátria. Existe uma infinidade e nós precisamos nos manter atentos, vigilantes. Meus irmãos, diz assim que a fé é o fundamento da esperança. E desta vez nós trabalhamos como Deus ensina-nos a trabalhar. A fé nos faz cair de joelhos no chão, rezar, pedir, orar, clamar. E a esperança de que Deus vai agir na nossa vida faz com que nós possamos colocar a força de Deus em trabalho, que nós tenhamos a decisão de movimentarmos as coisas, de não acharmos, nossa, eu sou um só, pequenininho, pobrezinho. Isso mesmo, nós somos um grão de areia mesmo, mas muitos grãos de areia pode fazer uma duna imensa, que assusta qualquer um. Então nós precisamos começar a tomar parte nessas coisas, não deixar as coisas acontecerem, ficar ali, Deus vai resolver, Deus vai fazer, vai resolver, mas Deus quer se usar de nós, para poder fazer com que a sua obra continue firme aqui na terra. Então, meus irmãos, fiquem atentos. Nós temos colocado material na página do Facebook do Alegrai-vos. Nós temos colocado nas nossas páginas pessoais, o Adriano, na minha, na do Emerson, na do Márcio. Vocês podem pesquisar, lá vocês vão ter palestras, vocês vão ver o que está acontecendo, né? E coloquem o joelho no chão, aproveitem as possibilidades que são dadas, participem, mandem e-mail para o deputado que você votou, mandem e-mail para o senador que você votou, fala, eu não quero isso, eu votei em você, você me representa. Você não pode fazer aquilo que é a sua cabeça, você precisa fazer o que o teu povo pensa. Eles são lá, não o representante deles, são representantes nossos, nós precisamos cobrar isso. E foi, meus irmãos, eficaz. Nós pudemos ver a vitória de Deus acontecendo. Então que você tenha assim esperança, é possível. Nós rezamos muito a Nossa Senhora para que ela passasse na frente dessa causa, que era uma causa para os olhos humanos perdida, mas nós contemplamos a vitória de Deus essa semana. Que você possa, meu irmão, minha irmã, nos ajudar. Nós precisamos estar vigilantes e firmes para combatermos o mal que quer destruir a nossa casa, a nossa família e o plano de Deus aqui na terra. Amém? Vamos ficar de pé? Feche teus olhos um instante. Hoje, Senhor, nós queremos essa noite te agradecer, porque tivemos a esperança renovada no nosso coração. Vimos que essas virtudes teologais que são presentes de Deus que recebemos no nosso batismo, a fé, a esperança e a caridade. Diz a palavra de Deus que quando nós chegarmos diante do Senhor, só restará a caridade, porque não há mais necessidade de fé nem de esperança, porque a nossa esperança já terá sido realizada de estarmos frente a frente, e é para isso que nós estamos lutando, Senhor, para chegarmos diante de Ti. Mas nós queremos, enquanto estamos aqui, Senhor Jesus, usar essas ferramentas que nos foram dadas no batismo, as virtudes teologais, fé e esperança. Que a nossa fé nos ajude a acreditarmos, Senhor Jesus, que dias melhores virão, que a esperança nos dê força, prudência,
para trabalharmos em prol daquilo que é o teu sonho para todos nós. A felicidade, o bem maior que tu propões para nós. Se for preciso, Senhor Jesus, abandonar os nossos projetos pessoais pela tua causa, pois nós sabemos que nenhum bem é maior do que estarmos diante da tua presença quando os nossos dias terminarem aqui. Nenhuma riqueza, nenhum amor terreno a qualquer coisa, a qualquer pessoa, pode sequer se comparar ao sonho de estarmos diante da tua glória, junto de ti, Senhor Jesus. Então nós te pedimos que o teu amor se manifeste hoje mais uma vez em nós, que nós possamos, Senhor Jesus, essa noite abraçarmos aquilo que foi dito, que nós possamos, Senhor Jesus, abrir o nosso coração para praticarmos, para usarmos os presentes, as graças que nos deste, Senhor Jesus, no nosso batismo. Nós te pedimos, Senhor Jesus, mais uma vez, infunde em nós o teu Espírito Santo, derrama mais uma dose poderosa do teu Espírito, para que as tuas promessas, Senhor Jesus, aconteçam em nós. Nós cremos, Senhor Jesus, nas tuas promessas, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor Jesus, que tudo aquilo que foi nos prometido por teu Pai, por ti, realmente vão acontecer nas nossas vidas, na nossa cidade, no nosso país e nesse mundo. Senhor, nós queremos buscar essa vitória em teu nome, Senhor Jesus. Então dai-nos força, Senhor Jesus. Glórias e louvores a ti, Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio nas promessas. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor.